De volta com o cenário político, hoje segunda-feira, ligou a TV Agora. Se você estiver ligado à TV Agora, está me vendo de volta das férias, né, Bruno? Muito bem, Carol. E de cenário novo, E né? aí eu ia falar a notícia principal, que é o nosso cenário novo. Ficou aqui. bonito, né, Carol? Eu o gostei. cenário. Ficou Tá bacana. iluminado, olha aqui. Algumas luzes aí, saiu aquela cortina, ficou bem bacana, bem moderno aqui o cenário. Agora a gente tem um fundo aqui, um fundo neutro aqui, com as cores. Tem uma luz, tem um acrílico, tem mesinha, tem poltrona nova, piso novo. Estou me sentindo, viu, Vanuvo? Estou me sentindo aqui nesse cenário repaginado, agora para voltar com gás total, já no ritmo das eleições. Tem muita notícia, eu sei que é o que você gosta de assistir. Pois é, Carol, a gente segue acompanhando o noticiário, trazendo tudo o que acontece aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você de casa participa, né? Todas as nossas redes sociais aparecem sempre aqui na tela. Tem o Facebook, tem o Twitter, tem também o nosso Instagram e o WhatsApp, 98802-8979. Todas as redes sociais aí para você de casa participar conosco. Dá até vontade, Carol, de cortar para novembro para saber como é que vai ser a cobertura das eleições deste ano aqui da TCM, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, como todas as outras. Também tenho, viu, Vanuvo? A gente já está planejando. Muita gente já vem perguntar para a gente, né, o que é que a gente está pensando, o que é que a gente está planejando. Já recebi muitas sugestões. Olha, nosso projeto já está todo pronto, estamos trabalhando nele. E no início já das convenções, a gente já traz novidades aqui no cenário político. Pós-convenções, início da propaganda eleitoral, que é o quê? O início da campanha eleitoral oficialmente. Dia 26 de setembro, aí sim você acompanha o cenário político todo especial, voltado para as eleições. E então, por esse nosso lindo cenário novo, repaginado, você já imagina o que é que vem por aí. Muita coisa boa. Carol, vamos trazer informação, já que o secretário estadual de Saúde está conosco hoje. A gente vai falar sobre o adjunto Petrônio Spinelli, que deixou o cargo de secretário adjunto da Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Ele deixou hoje esse cargo. Conforme informou o governo do Estado, por meio de nota, a decisão da saída foi por motivos pessoais. Quem assume o lugar dele na pasta é a enfermeira Maura Vanessa Silva Sobreira. Maura, pode ver aí a foto dela? Exato. Esse, o Spinelli, né, no canto esquerdo, e à direita aí a nova secretária adjunta. Moura é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de, vamos lá, Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professora efetiva adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ela foi diretora do Hospital Regional do Seridó, em Caicó, e docente tutora da Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, no Rio de Janeiro. Assume também a Liane Ramalho Cortez como subsecretária de Planejamento e Gestão. Ela é professora do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN e pesquisadora do LAIS, UFRN. Tá certo. E quem também deixa a pasta, mais no âmbito municipal, foi a secretária de Desenvolvimento Social de Mossoró, Lorena Ciarline. De acordo com as informações que vêm do Palácio da Resistência, a filha da prefeita vai se dedicar à Faculdade de Medicina. Pois é, então tá aí. E agora a gente volta a falar da questão estadual e especificamente sobre essa exoneração do secretário adjunto de saúde, Petrônio Spinelli. O secretário era muito atuante, inclusive ele participava bastante das coletivas de prestação de contas sobre coronavírus, que acontece diariamente, participou inúmeras vezes aqui do cenário político já nessa pandemia. Existe algum prejuízo da saída de Spinelli, secretário Cipriano, em relação ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde? O Petrônio Spinelli foi um colaborador efetivo da gestão, né? Foi um convite pessoal meu, né? Nós já atuávamos junto no Departamento de Saúde Coletiva, mas desde o início do ano que ele já havia manifestado o interesse em encerrar a colaboração dele no trabalho, no posto que estava. Ele continua integrando a equipe da Secretaria, ele é médico do quadro da Secretaria e vai continuar colaborando. E nós vimos trabalhando já essa transição
e, no caso, nós acreditamos não terá problemas de descontinuidade das ações, porque vimos trabalhando. Esse anúncio foi feito hoje, mas a exoneração talvez ainda leve alguns dias para ser publicada, exatamente para que a gente construa essa transição. Assume Maura, que já estava na condição de subsecretária, assumiu há cerca de 30 dias, quando a subsecretária também pediu exoneração porque mudou-se do Estado, Márcia Lucas. E no caso agora, a governadora convidou a professora doutora Liane Ramalho, também minha colega de departamento, para vir integrar a equipe dirigente máxima. Então, nós estamos apenas fazendo uma adequação de nomes, mas o trabalho continua, né? O plano de reestruturação do SUS no Estado, que de certa forma teve uma descontinuidade com a pandemia, onde tivemos que direcionar todos os esforços para enfrentar a emergência em saúde pública, ele começa a ser retomado com a equipe nova e temos certeza que não teremos solução de continuidade nas propostas e nos projetos. Secretário, com relação aos números, né? A gente falou um pouco ali no começo do bloco anterior, como é que o senhor avalia o quadro atual com esses números? É claro que, como a gente já disse, a doença não acabou e com a reabertura da economia a gente fica também muito atento. Mas eu queria saber do senhor se existe algum risco de o Rio Grande do Norte sofrer uma segunda onda de contaminação com tudo isso que a gente está vendo, inclusive de pessoas desrespeitando aí as medidas de distanciamento social. Risco sempre existe, não podemos negar isso. Vocês estão vivendo isso agora na Europa, né? Países com grau de controle bem maior, como a França, a Espanha, né? A própria Alemanha está enfrentando riscos de novas ondas com aumento do número de casos. Então, não é diferente, quer dizer, o comportamento do vírus, né, pela sua transmissibilidade, se as pessoas não seguirem as regras de segurança, o risco vai existir. Atualmente, nós temos uma situação confortável, né, quer dizer, o RT, o índice de transmissibilidade, está abaixo de 1. Nas últimas semanas tem variado entre 0,7, 0,8, no máximo 0,9, mas com duas regiões ainda com índice acima de 1, que é a região do Alto Oeste, polarizada por Pau do Ferro, e a região do Siridó. Então, nós temos que manter as medidas de proteção, de distanciamento, tudo aquilo que a gente já sabe. Por mais cansativo que seja, nós temos que ter consciência desse novo normal, que a retomada das atividades tem que ser respeitando todas essas regras. E uma coisa que a gente aproveita para chamar a atenção, o uso de máscara tem um papel importante em dificultar a transmissão do vírus de pessoa a pessoa. Mas, para isso, a pessoa tem que usar a máscara correta. Usar no queixo ou cobrindo sua boca não vai resolver. E a gente tem visto isso, virou quase que uma prática de muitas pessoas usar a máscara no queixo. Isso, pelo contrário, ela pode estar contaminando até a máscara. Então, isso é uma medida fundamental. Então, os números são confortáveis, mas esse aumento da aglomeração de pessoas aumenta o risco e nós já temos alguma sinalização em algumas cidades que que apresentam ainda índices preocupantes, né? Chamado índice vermelho, com índice de transmissibilidade mais aumentadas em algumas regiões do estado. São cidades pequenas, mas que chamam a atenção, porque você pode ter um surto numa cidade que se propaga para a vizinha, né, para a cidade polo, né? E você pode ter uma retomada assim. Não acreditamos que tenha a mesma força da primeira onda, porque você já tem um conjunto de pessoas que foram infectadas, que já têm alguma imunidade, mas as pessoas continuam em risco, inclusive com risco de morte para aquelas pessoas mais vulneráveis. Secretário, creio que na semana passada, início da semana passada, o governo do estado falava muito sobre os números ainda aqui na região oeste. Hoje já se fala muito num número ainda preocupante no Seridó. Como é que está essa situação da interiorização da Covid-19 hoje aqui no estado? A interiorização realmente, a expansão se fez, né? E
ela atingiu quer dizer, a região que mantém ainda uma tendência que não é declinante, que ainda é ascendente, é exatamente a região do Siridó. É por isso que a gente tem direcionado esforços para aquela região. A região também polarizada por Pau do Ferreira são as duas que estão com índice ou em torno de 1 ou um pouco acima de 1. E também a região de Açu. A região de Açu está com índice um pouco ainda acima de 1. Então, são regiões que exigem atenção, preocupação, cautela, todo cuidado, né? E nesta fase da pandemia é fundamental que a gente possa ativar as ações que se realizam na atenção primária à saúde, né? Fazendo a vigilância das pessoas que estão realmente com sintomas respiratórios, para que possam ser monitoradas e acompanhadas. Então, toda a ação da vigilância na parceria com os municípios vai no sentido de realmente a gente intensificar esse monitoramento para que os casos sintomáticos sejam devidamente diagnosticados. Nós temos hoje testes disponíveis para todas as pessoas que aparecerem como suspeitos e efetivarmos o controle de todos esses casos para evitar o surgimento de novos surtos localizados ou regionalizados, né? Mas Secretário, a atenção continua. Diante dessa queda que a gente vê no número de mortes, também a taxa de transmissibilidade no estado como um todo, a ocupação dos leitos, existe por parte do governo uma previsão da volta das atividades, aulas e também eventos? Na verdade, o comitê discutiu esse tema na última reunião e o parecer que foi emitido mostra que não tínhamos ainda segurança para propor um retorno às atividades escolares. Por quê? Porque nós estaríamos colocando em movimentação, em circulação nas cidades, cerca de 1 milhão de pessoas que, em alguma medida, estão em situação de restrição de circulação, né? Então, o comitê avalia que só com mais 15 dias é que você poderá ter uma avaliação do impacto da retomada da atividade econômica, que levou ao aumento da circulação de pessoas, né? Diminuiu o isolamento social, para que você possa recomendar isso. Por isso que o decreto do governo do estado foi adiando a suspensão das atividades até o dia 18 de setembro. Então, até o final do mês, o comitê estará avaliando os dados, porque nesse acompanhamento do curso da epidemia, sempre nós temos uma defasagem de 15 dias nos dados. Por quê? Porque os municípios demoram a notificar, a entrar no sistema, os bancos de dados a processar essas informações, né? Então, nós temos uma segurança de dados de 15 dias. Então, aquele reflexo hoje do RT é reflexo dos dados das últimas semanas. Então, por isso que a recomendação e a suspensão das atividades até 18 de setembro. Eventos. Eventos também não se cogita, né, ainda se retomar a realização de eventos. Nós deveremos colocar em pauta essa discussão. A abertura de parques já está sendo posta em discussão. Nós sabemos que as atividades ao ar livre, quando você mantém o distanciamento físico entre as pessoas e o uso de máscaras correta, ela tem um menor risco, mas eventos que concentrem pessoas ainda é um fator de grande risco que a gente precisa ter mais elementos, ter mais avaliação do custo da pandemia e não se coloca no horizonte próximo. Sejam eventos em ambientes fechados, como teatros e cinemas, seja também eventos como shows de rua, porque de alguma forma vai provocar aglomeração e o risco de contaminação aumenta bastante. Então, temos que realmente manter regras de segurança, de distanciamento, de contenção, para que possamos manter o curso da pandemia em declínio, né, de casos e óbitos, e a gente ter mais segurança e ter menos riscos de perder vidas e entes queridos. Vamos então fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o cenário político.